neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Preciosos ouvintes, aqui está mais uma frase do profeta desta era, em uma de suas mensagens: possuindo todas as coisas. Vale a pena repetir esta frase, esta afirmação, esta declaração
esta advertência, este ânimo. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Completando, tirar a Satanás de sua frente. Como Jesus disse um dia: para trás de mim, Satanás. Quando o diabo estava procurando fazer com que ele não arcasse com a sua cruz. E mesmo através de uma pessoa muito querida, que era São Pedro. Mas Jesus não falou propriamente com Pedro, falou com Satanás. Para trás de mim. Saia da minha frente, saia do meu caminho. Eu tenho de cumprir a minha missão. A minha missão não pode ser definitivamente interrompida por quem quer que seja. Então, a promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Agora, ouvintes, Deus usou este profeta para nos advertir, nos exortar, nos redarguir com a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, daí, a necessidade de conhecermos a sua mensagem como a mulher conhece o seu marido, porque a mensagem é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é o esposo. Conhecer naquele sentido conjugal, quer dizer, é entrar em gerar filhos, conceber. José não conheceu a Maria até que ela tivesse então o primogênito, que era Jesus, não é? Ele não a conheceu antes que ela tivesse dado à luz o seu filho primogênito, que era Jesus Cristo, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Mas ele já estava casado com ela. Isto acontece com a igreja. Nós já estamos casados pela palavra, mas o esposo tem que entrar nela e gerar o filho. Então, é necessário que conheçamos a palavra nesse sentido, independentemente do intelecto. Se o arrebatamento for depender de intelecto, isso contrariaria as próprias Escrituras, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Agora, a Bíblia não está se referindo somente a pobres materialmente falando, financeiramente falando, mas pobres, muitas vezes de espírito, de intelecto, de inteligência. Graças te dou, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então esta mensagem deve ser conhecida, crida e concebida pelo Espírito Santo em você. Nós temos aqui nas Escrituras, em Números capítulo 14, os israelitas querendo voltar para o Egito. Veja que coisa tremenda. Depois de Deus tirar a Israel do Egito, sob sinais e poderes tremendo de sua palavra através de seu profeta, agora, chegando já ao final da jornada,
eles estavam querendo voltar para o Egito. Ora, isso é tremendo. Isto aponta justamente para o estado da igreja nesta era, quando está voltando para o Egito, comendo aquilo que vomitou antes. As denominações vomitaram Roma e, por último, estão voltando ao vômito. Os pentecostais vomitaram as denominações e, por último, têm voltado ao vômito. Agora eu estou usando uma expressão de São Pedro, pelo que se cumpre aquele provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal. Assim estava Israel querendo voltar para o Egito. Por quê? Porque a coisa era difícil. Na verdade, a promessa era para Israel, para o povo de Israel. Mas como o profeta de Deus acaba de falar, a promessa é tua. Porém, se alguma vez alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso, tu vais ter que tirar a Satanás. Então, Israel tinha que tirar aqueles filisteus, aqueles homens-arrões, aqueles super-homens, aquele super-sistema, aquela união terrível que havia contra Israel. Agora, a coisa do outro lado era boa. Não resta dúvida que era boa. Um cacho de uva que 2 homens suavam para carregar. É, sim. Aqui está escrito lá no que veio do vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. A coisa era muito boa, a terra é boa e tudo mais. Mas eles voltaram pessimistas, desanimados, terrivelmente vencidos. A promessa era grande, a promessa era verdadeira, mas havia um grande inimigo pela frente. O que é que eles disseram? Bom, nós vimos muitas coisas fortes, boas. Aqui está o exemplo, aqui está o testemunho. Veja como Jesus cura. Ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele curou esse aqui de câncer. Dá seu testemunho aí. Está muito bem, isso é cacho de uva. Isso é uma maravilha. São os dons da terra. Eles buscam esses dons. E eles usufruem desses dons. Mas o que foi que eles disseram logo? Em Números 13, eles estavam falando, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Aqueles grandes gênios intelectuais, e que falam difíceis, e falam coisas difíceis, interpretam cientificamente o Evangelho. Isso são gigantes. E como é que nós podemos passar por isso aí? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Mas aí a congregação creu naquela mensagem pessimista de derrota daqueles que queriam ficar patinando, voltando ao vômito. Eles haviam vomitado o Egito. Então, em Números 14, diz que a congregação alçou a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Israel e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos no deserto. Então aqueles mensageiros pessimistas não estavam do outro lado, estavam dentro de Israel. Vocês devem guardar bem isto no coração.
Eles não estavam do outro lado. Eles estavam dentro da mensagem do dia. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Levantemos um outro líder. Deixemos este profeta de lado. Deixemos esse sistema de Deus para um lado, não é? E vamos criar o nosso. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Mas o que aconteceu? Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Rasgar o vestido aí significava protesto. Protestamos contra esta mensagem desses fracassados. Nós espiamos a terra. Nós estivemos lá. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. O batismo do Espírito Santo é coisa muito boa. E a promessa é tua, porém se alguma vez a alcanças, tu não te vai ser muito fácil possuí-la. Você tem que olhar para a promessa. E eles continuaram dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, a estes gigantes, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então toda a congregação queria apedrejá-los. Queria apedrejar os mensageiros da fé, Josué e Calebe. Quando deveriam ser apedrejados? Os incrédulos. Mas a glória do Senhor se manifestou. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Ouvintes, a maior provocação que uma pessoa pode fazer para com Deus é descrer em sua palavra, em sua mensagem, em sua promessa. Vejam aqueles homens, todos eles enxergaram as mesmas coisas. As uvas, as muralhas da cidade, os gigantes, todos eles enxergaram o natural. Vocês pensam, Josué e Calebe eram homens como os demais, como os rebeldes, os covardes, os incrédulos, os medrosos. E eles viram o que os demais viram. Josué e Calebe viram também. Viram os gigantes, viram as muralhas, viram as uvas, viram o natural. Porém, não viram a promessa de igual modo. Eles não olharam para a palavra em uma unidade de espírito. Eles não olharam para a promessa, para o nível que Deus estava levando. Isso é tremendo. O profeta de Deus diz: o povo de Deus tem medo de entrar na promessa, tem medo de entrar no Espírito Santo, tem medo de entrar na palavra a ponto de conseguir tudo o que precisa através da palavra. Porque na palavra está tudo. A palavra encampa tudo. Os únicos dons verdadeiros são aqueles que estão encampados pela palavra, regidos pela palavra.
Mas eles querem ficar sempre atrás um pouco. Eles não querem dar o passo avante para levar o povo. Então o que fazem? Tentam jogar as congregações contra aqueles que estão comissionados por Deus para entrarem na palavra perfeita. Mas agora você vai fazer uma análise a estas alturas. Se você vivesse naquele dia, naquele presente momento, quando você ouvisse 10 homens de boa reputação dentro de Israel, 10 homens bem relacionados, analisando a coisa com muita prudência, olha, é melhor nós voltarmos, porque não vale a pena o sacrifício, o risco. Os homens lá são grandes demais. E você está ali no meio, escutando aquilo. E daqui a pouco você vê apenas 2 daqueles 12 rasgando suas vestes e protestando contra 10. Contra 10 que falaram de uma maneira sábia, prudente, de uma maneira razoável. Vamos ficar somente com o que Deus nos deu. Em outras palavras, eles disseram isso. Vamos estar satisfeitos. Mas Josué e Caleb, fazendo um confronto isso com Efésios a essas alturas, para nos transportar para esse estado que é difícil tirar as pessoas, saírem, deixarem isto aqui e continuar à frente. Ah, mas está muito bom e vamos esperar Deus atuar aqui. Não. Deus só ia atuar agora lá. Se você bater o pé e ficar aí, você vai ficar como os demais que voltaram ao vômito. Tem que ser lá. Tudo agora é pela palavra. Tudo agora é pela promessa. Tudo agora é pelo Espírito Santo. E você está agora diante de um julgamento. Onde você vai ficar? Com quem você vai ficar? Do lado de quem? O Espírito Santo poderá responder no seu coração. Bom, você já saiu do Egito, saiu das denominações. Você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Se não foi, seja o quanto antes. Você não crê mais em 3 pessoas distintas. Você vê o Pai no Filho. Você tem o Filho, então tem o Pai também. Você já tem conhecido justificação, santificação e experimentado os dons espirituais. Mas agora, vamos, coragem. De que lado? A congregação revoltou. Os 10 tiveram mais aceitação pela congregação, mas os 2 foram mais aceitos por Deus. Aí estão 2 opções. Qual delas você escolherá? Ir ou ficar? Rebeca, depois de cheia de dons, teve que decidir ir ou ficar. Você tem que ir ao encontro do noivo. Não fique parado, não fique parada. Busque a palavra, crê na promessa, olhe para a promessa. As muralhas estão aí, os gigantes estão aí, as uvas, os dons estão aí. Mas vamos, olhe para a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.